Hoje eu selecionei 10 filmes de terror pouco conhecidos dentro desse gênero de contos, o formato antologias. Então aqui a gente vai ver por várias décadas o melhor desse cinema de contos que é pouco desbravado dentro do gênero. Vamos lá! Começando a nossa lista com um filme mais recente, Contos de Halloween. São vários pequenos contos que trazem a figura da noite de Halloween para suas histórias, para seus contos macabros. É um filme que ele vai alterar bastante em qualidade. Nós temos contos muito bons, outros péssimos, só que o interessante é que é a quantidade de contos, é como esse filme utiliza a sua duração, né, o seu cronômetro para tentar evitar que a experiência do espectador fique meio insossa, cenas memoráveis, mitos reelaborados, mais tendências atuais, né? Atuais não, mais da época 2015, né? Uma boa proposta e um bom filme de contos. Creepshow 2, Show de Horrores, são poucos contos na história, mas ótimos contos. Alguns dos contos têm a figura desse índio, essa estátua desse índio que vai aterrorizar um grupo de pessoas nessa loja de conveniência. Tem um grupo de jovens que fica preso no meio de um lago com uma criatura improvável. Então são todos os contos de muita qualidade, ele segue bem os passos do primeiro filme, não se iguala, não chega nem perto, né, da qualidade do primeiro, porém aqui nos diverte bastante. Tem esse aspecto aí de contos bem dinâmicos, né? Eles não ficam chatos nem mesmo por um segundo, e é um dos maiores aí expoentes desse cinema de antologias dentro dos anos 80. Vozes do Além, filme setentista de contos, filme britânico aí que tem encabeçado pelo Peter Cushing, que interpreta o dono dessa loja de antiguidades, e cada item que ele dá a um cliente vai trazer uma nova história, um novo conto. Então tem essa forma inteligente de apresentar os contos, né? Eu adoro essa forma que os grandes filmes de antologia nos apresentam cada conto, seja na figura de uma loja de antiguidade, seja um grupo de amigos contando histórias dentro de um trem, conforme a gente vai ver daqui a pouco em outro filme. Então tudo isso ajuda a criar uma atmosfera para os contos. Os contos em si são ótimos, né? Tem grandes atores, em especial eu chamo a atenção para o conto do Donald Pleasence, que interpretou o Dr. Loomis em Halloween, com a sua filha, a Angela Pleasence, que fez aquele Symptoms, o grande filme da carreira da atriz. Eles estão juntos nesse conto interpretando exatamente pai e filha, e um conto extremamente bizarro. Então aquele característico filme de terror britânico que traz em seus contos o pior para o destino de seus personagens. Grande opção da década de 70. Trilogia Macabra, um filme pouquíssimo conhecido da década de 70. Ele vai trazer 3 contos, né, como o título sugere, e eu destaco aqui o primeiro conto, que tem como protagonista o Ed Begley Jr., que é esse garoto, esse jovem que ele é fissurado na figura desse carro antigo, só que esse carro, toda vez que ele o dirige, ele acaba levando-o de volta décadas antes, e aí vai toda essa temática que vai ser trabalhada. É um filme que o terror não é aquele terror mais gráfico, mais clássico, é um terror ali nas pequenas instâncias, que aparece de pequenas formas. São 3 contos bons. O filme tem direção do Dan Curtis, que fez aquele Mansão Macabra, né, com o Oliver Reed, um grande diretor de terror, fez outros filmes também. E esse aqui é curtinho, também tem 80 e poucos minutos, e o título original é Dead of Night, não confundir com o filme Dead of Night do Bob Clark, que teve também setentista, que saiu alguns anos antes. A gente às vezes faz essa confusão, então fiquem atentos quando forem procurá-lo. Trilogia do terror Body Bags, filme noventista com 3 contos. Todos os contos são apresentados por esse trabalhador de um necrotério. Então cada saco de corpo que ele abre ali vai contar um conto novo, uma nova história. Os contos trazem ali, primeiro traz a figura dessa atendente de um posto de gasolina em seu primeiro dia de trabalho durante o turno da noite, conforme um serial killer está pelo lugar ali, pelas redondezas,
contas. O segundo é protagonizado pelo Stacy Keach, que é um homem obcecado por seu cabelo, que está ficando careca, ele não consegue lidar com isso. E o terceiro nos coloca aí para vivenciar os passos de um psicopata. Entre os 3 contos, o meu preferido, sem dúvida, acredito que 90% das pessoas que assistem, é o primeiro, que é exatamente dirigido pelo John Carpenter. O John Carpenter que interpreta também esse trabalhador do necrotério que apresenta cada conto. É um conto incrível, muito atmosférico. Os outros 2 também são muito bons. É uma pérola aí pouco conhecida da década de 90 que a gente acaba passando em branco. Infelizmente nós não tivemos sequências. Contos do Terror, filme pouquíssimo conhecido da década de 80, ele traz em seu formato algumas histórias clássicas, né? Só que ele traz novas versões, adaptações, moldando num aspecto do terror, como com bruxas, com lobos, com criaturas do mal. Então ele é um filme diferente, né, nesse aspecto, leve, uma qualidade intermediária no desenrolar de seus contos, mas vale a pena por trazer esse aspecto dos anos 80, visto de um aspecto um pouquinho mais diferente do qual nós estamos acostumados. Torturas do Dr. Diabolos é um filme de antologia sobre esse homem que ele comanda esse trem do terror, né, dentro desse circo, e um novo grupo de pessoas vai assistir o show e essas pessoas não se empolgam muito com o show, e ele promete, mediante um pagamento extra, experiências realmente aterrorizantes. E esse grupo paga, e esse apresentador vai trazer cada conto, ele é sobre um cliente. Então são vários contos, todos ótimos em qualidade. Se destaca mesmo exatamente por essa introdução a cada história, né? Tem o Burgess Meredith, que é ator icônico, fez The Twilight Zone, fez Rock como treinador, fez vários filmes de terror, A Sentinela dos Malditos, e a figura dele, esse ótimo ator, comandando ali a introdução a cada conto, é o que chama a atenção. Esse filme tem a direção do Fred Francis, um dos maiores diretores do cinema de terror britânico, e é o primeiro de 2 filmes dele dentro dessa lista. Um filmaço, a gente não tem tempo de olhar para o lado, a gente sempre está interessado no que os contos têm a dizer. Uma baita opção aí. Contos da Escuridão, Tales from the Dark Side, The Movie, é um filme derivado aí da série de terror clássica dos anos 80, que também traz esse formato de antologias. É um filme que traz vários atores em começo de carreira, como o Steve Buscemi, a Julianne Moore também no elenco, tem um ótimo elenco, e são histórias ali todas muito bem fechadas, em especial a figura desse homem que conhece a mulher perfeita, que revela um segredo para ele, que ele promete jamais contar para ninguém, só que ele acaba quebrando essa promessa eventualmente, e aí coisas bizarras começam a acontecer. Todos os contos vão mais ou menos nessa linha. Tem contos com múmias que voltam em meia-vida, jogo de enganações entre os personagens. Tem uma pontinha do Christian Slater também, ótimo ator. E então esse filme não é tão pouco conhecido, mas no mundo, né? Aqui no Brasil a gente chama pouco atenção. As pessoas conhecem mais aquela série do Tales from the Crypt, né? Que é mais ou menos uma sequência dessa série aqui, e então vale a pena assistir. As Profecias do Dr. Terror, o segundo filme do Fred Francis para a nossa lista, é sobre esse vidente que está dentro desse vagão de trem, e com vários outros personagens, ele acaba lendo a sorte de cada personagem com essas cartas de tarô, e cada carta que ele tira é um conto diferente. Os contos são ótimos, traz um dos contos de maior qualidade, de um jovem músico que conhece essa figura do voodoo que promete lhe dar sucesso em sua carreira, só que ele acaba não tratando bem essa lenda, esse mito, e as coisas não ocorrem exatamente da forma que ele espera. Tem outro conto que é uma planta que volta à vida para aterrorizar uma pequena casa. Tem outros contos também muito bons. O maior destaque é o Peter Cushing, de novo, né, como interpretando, narrando cada conto, né, dando essa introdução a cada conto. Tem o Christopher Lee também no elenco, baita filme. E o número 1, a pérola da nossa lista, pouco falado dentro da década de 80, Depois da Meia-Noite. São 3 contos contados por esse professor
durante a noite em sua casa para seus alunos universitários. Então cada conto traz, um dos contos traz um grupo de jovens jovens mulheres que ficam perdidas em um bairro perigoso. Tem outro conto que um carro quebra perto de uma casa mal assombrada e esse casal vai explorar. Outro conto que é dentro de uma estação de rádio. E esses 3 contos, eles se ligam à história principal desse professor, então nós teremos meio que um conto extra na figura desse professor. Filme extremamente atmosférico em seus contos, todos os contos são de ótima qualidade, realmente conseguem capturar completamente a nossa atenção. Uma pérola, como eu disse, dos anos 80, um filme de seus 90 e poucos minutos que vale realmente muito a pena assistir. Esse é entretenimento garantido para quem ama esse formato de antologia. Esse aqui você não pode deixar de fora da sua lista. É isso aí, galera, chegamos ao final de mais um vídeo. Se você gostou, não se esqueça de curtir e também comente aqui embaixo algum filme pouco conhecido nesse formato de antologia que você conheça e que adore. É isso aí e até o próximo vídeo.